Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandro Sales. Hoje eu venho para mostrar para vocês, apresentar na verdade, um projeto que a gente fez, lançou essa semana aí. Foi uma parceria entre eu e o meu amigo Marcos. Nós preparamos uma documentação, denominamos o projeto de crowdsourcing. O projeto simplesmente visa proporcionar a possibilidade da gente instalar os Zabbix Proxy, o aplicativo Zabbix Proxy, né, os binários dele, em um servidor pfSense, certo? Foi uma parceria entre eu e o Marcos, no caso a 2MTI do Rio de Janeiro com a Pilares aqui de Pernambuco. A gente decidiu fazer isso porque o pfSense lançou recentemente a sua nova versão do do aplicativo, né, a versão da distribuição 2.3. A gente estava crente que nessa versão viria já a possibilidade de se usar os ABIX 3 proxy nele, o que não aconteceu. Se a gente abrir aqui, eu tenho aqui um pfSense 2.3, veja a release dele. Se você for nos repositórios dele, em Package Manager, e pesquisar os Zabbix, você vai ter o Agente 2 e o Zabbix Proxy 2 também. Então fica complicado porque o que acontece? O Zabbix Server ele não aceita comunicar diretamente com o Proxy 2.0. Então, na verdade 2.4 tem de ser necessariamente um Proxy 3. Então acabou estancando muita gente aí por conta disso. Lançaram novos Zabbix, não lançaram a atualização na plataforma pfSense, então você ficava sem poder migrar teu parque. Você vê aqui, ó, todos os Zabbix 22, que é o 2.2.11, as releases. Funciona perfeitamente, pessoal, para quem está usando ainda os Zabbix 2, Server 2. Só que aqui eu tenho um outro servidor, nós estamos usando os Zabbix 3. A intenção nossa era migrar o parque de onde nós administramos e acabamos esbarrando nesse impasse, né? Então isso demandou, de certa forma foi bom que eu nunca tinha colocado a mão em um FreeBSD para brincar, e então a gente teve que ir para dentro do FreeBSD e compilar o bichinho, criar um aplicativo. Foi, digamos assim, uma madrugada muito satisfatória passar brincando com isso. A gente, por bate-papo mesmo no Telegram, resolvendo esse problema. Foi bem satisfatório, vamos dizer assim, né? Enfim, a documentação está aqui, nós compartilhamos no Face, vocês conseguem ter acesso, basta pesquisar. O pessoal dos Zabbix já colocou no portal Zabbix Brasil também, é só pesquisar. Pesquisando aí no Google, você já tem 2 dias que a gente publicou, vocês já devem achar bastante coisa que vai levar até a página para fazer download. Ah, é muito simples, é basicamente você abrir a seção SSH do teu pfSense, certo? Deixa eu aumentar a tela aqui. O pfSense, eu vou mostrar para vocês o laboratório e a gente vai fazer passo a passo, ver que não tem erro nenhum. Mas o pfSense, quando a gente instala ele em um computador normal, não um appliance, você tem a possibilidade de entrar nele via SSH normalmente ou via terminal mesmo, abrir o console dele. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha máquina virtual. E a partir daí você solicitar um shell com a opção 8. Veja, esse é o prompt, a tela de boas-vindas, vamos dizer assim, do monitor dele. Você pressiona 8 e ele vai te devolver um shell para você poder digitar comandos e fazer manipulação do que precisar. Aberto esse shell, você precisa, ele no caso, ao contrário dos Linux, ele não vem com wget, ele vem com fetch. Você vai usar o fetch, o caminho do script que está aqui. Depois você vai dar permissão de execução para esse script e em seguida informar o script. Agora eu vou dar uma pausa aqui na documentação e vou mostrar para vocês como funciona exatamente isso. Essa é a topologia da minha rede que eu tenho aqui nesse laboratório para mostrar para vocês. Embora ela esteja aqui toda física e tudo mais, na verdade são apenas máquinas virtuais, certo? Não vou entrar nesses detalhes,
mas tá aqui, ó. Essa é a tela do pfSense, certo? Que vai funcionar como proxy, Zabbix proxy. Aqui abaixo eu tenho o meu servidor Debian, que vai ser o Zabbix Server, e tenho também um servidor Windows, onde a gente vai, que vocês estão vendo aqui, ó, já tenho o Zabbix Agent instalado, já apontando para o servidor desculpa, para o proxy. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Essa é a topologia, como eu disse. O pfSense, quando a gente instala, ele já vem com a rede LAN dele configurada para 192.168.1.0/24 por padrão. Já vem também com o servidor DHCP ativo, então eu resolvi manter toda essa rede aqui. Deixa eu copiar isso aqui para outra ferramenta que fica melhor para a gente brincar, dar umas rabiscadas aqui. Peço desculpa pelos meus garranchos, eu ainda estou experimentando essas ferramentas. Não o Gnome Dia já é tranquilo, estou treinando o Journal. Vamos lá. Ok. Bom, então resolvi manter essa rede, certo? Por facilidade mesmo. Ou seja, entre a minha rede LAN e a minha suposta WAN, que seria a internet ou uma VPN ou qualquer outra coisa, desde que o meu Zabbix Server e o Zabbix Proxy se comuniquem, eu tenho de ter uma, uma rede entre eles totalmente funcional, e as portas, se eu não me engano, são as 150, 151. Deixa eu anotar aqui: 150, 151 são as portas utilizadas pelo serviço do Zabbix. Se você não tiver a conexão entre eles diretamente usando essas portas, você vai ter problema de comunicação, e habilitar esse serviço aí não vai ser tão fácil assim. A ideia é a seguinte, pessoal: uma rede, você tem muitos pacotes passando, você tem dados para lá, dados para cá. Quando você administra apenas uma rede LAN, tudo bem, é muito fácil. Você pega esse servidor Zabbix aqui e coloca para dentro da tua LAN. Você coloca ele como um outro host aqui, e o problema resolvido. Ele passa a monitorar diretamente todos os seus hosts da rede. Mas quando a gente começa a falar em administrar várias redes, tal como o pessoal que presta serviço de informática, você começa a ter a necessidade de monitorar várias redes, vários clientes, e você pegar um agente que esteja rodando aqui no teu PC, no teu servidor, seja lá o que for, você fazer ele se comunicar através da internet com o teu servidor Zabbix, vai te demandar o que? Redirecionamento daquelas portas lá, por conta do NAT que existe geralmente aqui, ó, no perímetro entre as redes, certo? Isso é um problema. Por quê? Você pode fazer NAT? Pode, mas agora para pensar. Você tem uma rede com 50 hosts. Você vai fazer 50 NATs da porta 150, 50 NATs da 151 fazendo o redirecionamento para bypassar essas portas. É impossível administrar algo assim. Outra questão é que um protocolo mais utilizado para gerenciamento de rede é o SNMP. O SNMP é um protocolo que trabalha na camada 4, ele usa como transporte o UDP, que a gente sabe que não tem garantia de entrega. O UDP ele tem prioridade baixa também em tráfego de rede, ou seja, quando você sai da sua rede LAN para dentro da internet, nesse sentido aqui, ó, a gente tem um problema muito sério, que é o que? O funilamento dos dados. Você vai ter muitos pacotes competindo pelo mesmo meio, e obviamente vai começar a existir a retransmissão. Mesmo que você consiga priorizar a saída do DP no teu firewall, não tem o que vá garantir que isso ocorra ao longo da milha até chegar no servidor. Isso fica fora do seu controle, você não tem como garantir isso. Você tem um link dedicado, o que quer que seja, a tua operadora também não pode garantir essa alta prioridade. Por quê? Em determinados pontos, a operadora ela pega linhas de
canais de comunicação de outras operadoras. Então fica algo muito complexo. A solução para isso é a gente colocar uns Zabbix Proxy no meio do caminho. O que esse cara vai fazer? Ele vai trabalhar como se fosse um servidor Zabbix, de certa forma. Ele vai se comunicar com todos os rushes da sua rede, certo? Todos os rushes enviarão os dados a ele, ele fará a requisição direta aos rushes e apenas ele, unicamente ele, fará a comunicação direta com o servidor Zabbix. Vantagem disso: você está coletando aqui, vamos supor que você tenha um switch. Você tem um switch aqui. Esse switch você vai monitorar via SNMP. Como eu disse, o SNMP ele muito provavelmente vai se perder ao longo da milha. Você vai perder esse pacote SNMP aqui. Mas dentro de um ALAN é fácil de você garantir que não vai perder esses dados. Aí o que a gente tem? Que o Zabbix Proxy conversa com o equipamento SNMP, faz a coleta e envia para o servidor. Quando ele for enviar para o servidor, ele já está mandando via o protocolo da própria ferramenta, usando as portinhas lá que a gente disse, a 150, 151, e usando também o que? O TCP. Ou seja, passa a existir agora garantia de entrega. Então você não vai ter mais o problema de perda de pacotes, certo? Você começa a reduzir esse tipo de problema. Outra coisa é a questão do forward aqui por conta do NAT, de uma rede para outra. Você também não precisa mais se preocupar com isso, porque a comunicação agora é única e exclusiva entre o proxy e o servidor, e depois entre os agentes e o proxy. O proxy vai assumir a função de gerente no gerenciamento da sua rede, certo? Isso possui N vantagens, como já disse, beleza? Vamos ver agora como é que a gente faz isso de verdade. Vamos colocar a mão na massa. Como eu disse, eu tenho aqui minhas 3 máquinas virtuais, certo? Tenho aqui a documentação e já tenho um shell aberto. O que acontece? Esse shell, deixa eu fazer logoff aqui. Esse shell que eu vou abrir aqui agora, veja, ssh root arroba 192.168.1.1. Segundo a nossa topologia, o endereço 11 é essa máquina aqui, ó. Ou seja, eu estou me conectando a essa máquina aqui, perfeito? Que é o nosso pfSense. A senha padrão que vem no pfSense é pfSense. Não alterei nada, essa máquina está praticamente recém-instalada, com 4 interfaces de rede, tudo virtual, pessoal. E vamos começar a rodar. Vejam, aqui essa interface é a mesma que existe no console dele, tá aqui. Se eu tentar rodar qualquer coisa aqui, ele vai só voltar, ó. Eu tenho obrigatoriamente que escolher entre uma dessas opções. Como eu prefiro usar aqui no shell para não ficar agarrado lá na máquina virtual, eu venho aqui, pressiono 8 e pronto, ele já me dá um shell. Um Ctrl L, ele limpa a tela para você e você consegue trabalhar perfeitamente. Vamos começar instalando. Como eu disse, é o comando fetch http pilares.net /scripts zbp.pf.sh. Isso ele vai fazer download. Pronto, já é um simples arquivo txt. Dou um ls, vejam que esse arquivo já está aqui, ó. Preciso agora transformar esse arquivo em um executável e ponto barra o nome do arquivo para executá-lo. Pronto. A partir de agora é apenas seguir o que manda aqui.
Aqui é uma pequena saudação. Pessoal, esse script é GPL, vocês podem usar e abusar. Foi desenvolvido, como eu disse, entre o Marcos e eu. Está aqui, nossos contatos estão aqui, as nossas empresas, beleza? Enter. A primeira coisa que ele vai pedir é o nome do servidor ou o endereço IP dele. Eu já não me lembro mais, vou vir aqui na minha topologia só para a gente consultar e confirmar. Ele está com o servidor Zabbix, é esse aqui, ó. Ou seja, o IP dele é 192.168.25.10. Perfeito? Apenas digitei. Ah, mas eu tô com servidor na Amazon, eu tenho no HushGator, eu tenho o nome para colocar. É só colocar o nome do servidor, então, não tem problema. Entendeu? Como aqui é uma rede interna, eu não vou estar, eu não tenho servidor DNS na minha rede interna aqui em casa. Então é basicamente isso mesmo. Coloco o IP, dou um enter. Agora ele pede um nome para o proxy. É o seguinte, o proxy, quando a gente define ele, você vai cadastrar aqui N proxies, certo? Esse nome do proxy, vamos dizer assim, ele tem que ser único, certo? Então, para esse proxy, eu vou colocar o nome de ZBX pilares com P maiúsculo, certo? Isso é um padrão que eu uso nos clientes. Sempre coloco ZBX, Zabbix Proxy, e ponho o nome da empresa. É uma forma de facilitar a identificação dela. Então, ZBX pilares com P maiúsculo. E essa é a forma do Zabbix Server identificar esse proxy quando chegar lá e eles começarem a trocar informações, certo? Bom, pessoal, o script ele vai checar as dependências para rodar os Zabbix, certo? Ele identificou essas necessidades de instalações. Vocês pressionam apenas Y e ele vai começar a baixar os pacotes e instalar também. Agora já instalou, está baixando agora o aplicativo nosso e pronto. Já temos um Zabbix Proxy rodando. Bom, para confirmar, dê um PS ao X, certo? Pipe grep, procure pela palavra proxy, por exemplo. Vejam quantas instâncias rodando. Zabbix Proxy. Já temos um Zabbix Proxy rodando nesse PFSense. Simples desse jeito, não tem mais nada o que fazer nesse proxy para habilitar, nesse PFSense para habilitar os Zabbix Proxy. O script já configurou aquelas duas informações que nós pedimos, que é o nome do proxy e o endereço IP do servidor, serviram justamente para ele já criar um arquivo de configuração e colocar em produção para você, certo? E já checamos também que o proxy está no ar. Vamos agora cadastrar esse proxy lá no Zabbix. Deixa eu achar onde é que eu larguei o meu navegador. Está aqui. Bom, aqui eu estou na máquina. Eu tenho que abrir na verdade a máquina agora. Deixa eu ver aqui. É a 2510. Perfeito. Já abri aqui. Estou nos Zabbix, venho em Administration, Proxies. Vejo que eu não tenho nenhum proxy, vou ter que criar um. E ZBX pilares. Adiciono. Pronto. Máquina adicionada. Aqui ele fala que ainda não teve, nunca houve comunicação. Deixa eu clicar aqui em proxy de novo.
Já rolou a comunicação. Até estranho um pouco que demorou, mas é porque eu configurei a cada 20 segundos a comunicação acontecer, certo? Então, ó, de tempo em tempo vai rodar a comunicação entre o servidor e o proxy. Eu ia mostrar aqui para vocês todo o script, todo o arquivo de configuração binário fica nesse diretório. Definimos colocar aqui isolado do restante do sistema, porque como não é um pacote oficial, para não prejudicar a integridade do ambiente pfSense. Então aqui dentro você tem os arquivos de configuração, tem as bibliotecas, tem o binário, certo? O binário que está executando, por exemplo, é esse aqui, ó, Zabbix Proxy. É esse o aplicativo Zabbix está rodando usando a configuração que está nesse arquivo aqui, ó, zabbix_proxy.conf, ok? Perfeito, já temos ele funcionando, comunicando, mas ainda não estamos vendo nada demais. Vamos atualizar aqui. O que a gente quer ver, na verdade, de fato, é o que? É trocando informações. Então, para isso, a gente precisa cadastrar algum host aqui. Seguindo o nosso desenho aqui, ó, vamos cadastrar, por exemplo, o Zabbix, o próprio proxy para ser monitorado. Então nós podemos vir aqui. Primeira coisa, para ser monitorado via Zabbix Agente, a gente precisa necessariamente instalar o Zabbix Agente. Lembrando, o proxy nós instalamos. Vamos instalar agora o agente. Veja que o agente é o 2.2. Não há problema nenhum nisso. Inclusive, quando a gente começou o projeto, pensamos nisso. Colocamos ou não o agente 3.0. Nós estamos com medida, não vamos colocar. Deixa para instalar o 2 mesmo, para manter o máximo de integridade, que a gente não quer atrapalhar nada do sistema, entendeu? Do pfSense. Nós apenas fizemos isso para atender uma demanda que a gente tinha de atualizar o servidor Zabbix nosso. Perfeito, já está instalado. Se nós viermos aqui em Service, já temos aqui Zabbix Agente para configurar. Ok, vamos habilitar o serviço. Aqui temos que colocar o servidor. O servidor, como eu disse, vai ser para essa rede, para toda essa rede, o servidor vai ser o Zabbix Proxy. Ou seja, vamos colocar para o Zabbix Proxy ele mesmo como servidor para ser monitorado. Então vamos colocar endereço loopback 127.0.0.1, 127.0.0.1 também, hostname ZBX Proxy, que é o hostname dele. Apenas isso, salvar. Em teoria já temos nosso proxy rodando, nosso agente rodando no pfSense. Então podemos vir aqui, configuration, hosts, vamos criar um novo host, nome dele Zabbix Proxy, grupo, como não tem nenhum, vou criar um grupo, pilares, o endereço dele. Essa parte aqui muita gente se confunde um pouco, mas deixa eu dar uma explanada sobre isso. Aqui é aquela coisa da física, tudo depende do seu referencial. Eu estou considerando aqui que eu estou dentro do servidor Zabbix, que é esse cara aqui, e estou tentando monitorar esse outro cara aqui, só que tem um porém. Eu estou cadastrando ele no servidor Zabbix, mas vou informar aqui embaixo que eu quero usar o proxy para monitorar ele. Então eu simplesmente vou passar toda a informação que eu quero monitorar para esse proxy. Eu vou falar proxy ZBX pilares, eu quero que você monitore o host X, os itens Y e Z. Essa é a informação que eu vou passar para ele. Eu, servidor Zabbix, não preciso saber necessariamente o IP desse cara. Eu não vou conversar com ele. Quem conversa com ele vai ser quem?
o proxy. Essa é a função do proxy. Ou seja, na hora de colocar, que eu coloco que é para monitorar via Zabbix Proxy, o IP que eu tenho que usar aqui não é o IP de forma alguma que eu conheço os Zabbix Proxy aqui. Eu tenho que colocar algum IP que o próprio Zabbix Proxy entenda para que ele monitore. Neste caso, eu posso utilizar do endereço de loopback, que é o 127.0.0.1. Se eu perguntar, vamos para a gente matar essa, se eu perguntar para o Zabbix Proxy, quem é 127.0.0.1? Ele vai responder eu, da mesma forma que você perguntar para o servidor Zabbix. Como é o endereço que cada host se identifica dentro da rede, ele mesmo se enxerga, a gente pode usar isso, 127.0.0.1, e colocarmos como monitorado por proxy. Clicamos em adicionar, nosso serviço está quase pronto já. Veja aqui a diferença, que ele coloca aqui, ó, antes do nome do host, ele coloca o nome do proxy que vai monitorar ele, que no caso ficou ZVX Pilares, ZVX Pilares. Agora eu venho aqui, abro de novo o host, vou em templates. O PFSense ele é construído em cima do FreeBSD. Então aqui, ao invés de usar um template Linux, igual a gente usa para servidores Zabbix, por exemplo, nós vamos usar o que? O BSD. Tem aqui, ó, esse FreeBSD. Apenas isso, adicionamos. Outro item que tem aqui é que existe já um template para Zabbix Proxy, para monitorar se o proxy está ativo ou não. Atualizamos e agora basta aguardar a comunicação entre eles para que ela aconteça. Veja que já ficou verde aqui, ó, ou seja, já existe coleta de dados. Meus Zabbix, vamos lá de novo, isso significa que o Zabbix Server já conseguiu coletar dados do PFSense através do agente, certo?